conhecimento, epignosis, palavras de Paulo, estatura de varão perfeito, de novo, expressão de Paulo, me afadigo e me esforço o mais possível, Colossenses 1:29, para apresentar todo homem, e é óbvio que ele está usando o termo homem ali no sentido geral, não apenas homens do sexo masculino, mas homem no sentido geral. Apresentar todo homem adulto, perfeito, na maioria das versões que temos em nossas mãos. Adulto, maduro é a ideia da palavra. Em Cristo. Então nós temos aquele equilíbrio santo que sempre permeou a vida dele. Absoluta confiança na graça supridora de Deus, porque sem a graça nada é possível. Mas por outro lado, em pleno equilíbrio, ele vai apontar a sua responsabilidade, a de Paulo, a dele mesmo. Ele vai dizer, é por isso que eu me afadigo. Não cruza os braços. Não apenas tenha uma atitude de oração e de intercessão pela igreja. Isso também. Ele diz aí em Colossenses mesmo, capítulo 2, iniciando, quero que saibais quão grande luta venho mantendo por vós. Essa luta é a oração. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Sem dúvida, Paulo era um guerreiro de oração. Mas além disso, Paulo era um trabalhador, um obreiro com a palavra do Senhor. Então ele diz, sim, eu me esforço. Eu me afadigo, é a palavra dele, esforçando-me o mais possível. Então, irmãos, quem sabe já aí nós precisamos ser, já de início, ajudados a nunca pendermos para um lado ou para outro lado nesse equilíbrio de sintonia fina na palavra de Deus, que é o equilíbrio entre graça e responsabilidade. Quantas vezes temos falado isso entre nós? Sejam os encontros que temos tido em diversas assembleias, sejam encontros maiores mesmos, como este. Esse equilíbrio de sintonia fina. Tudo é, sem dúvida, pela graça. O que não é pela graça em nossas vidas? Nada. Mas a graça não trabalha só. A graça trabalha nos habilitando. Para que então possamos responder à graça, coisa que nunca poderíamos fazer antes de recebermos a graça. Mas nós somos aqueles que já receberam a graça. Porque da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Louvado seja o nosso Senhor. Então, amados, que sintonia fina esse equilíbrio entre graça e responsabilidade. Que o Senhor nos ajude a não pendermos para nenhum dos dois lados. Se pendermos apenas para o lado da graça, a única coisa que podemos aguardar é uma vida de libertinagem. Se nós pendermos exclusivamente para o lado da responsabilidade, a única coisa que podemos aguardar é uma vida de julgo e de legalismo. Porque não recebemos em nós o veredito final. Eu, de mim mesmo, nada sou. E o sem mim, nada podeis fazer. Mas comigo, tudo podeis fazer. Porque tudo posso em união com aquele que me fortalece. Então, que equilíbrio fino é esse, amados irmãos? Então, por que Paulo é tão enfático no tema maturidade cristã? Ora, irmãos, é muito bonitinho. Nós somos pais, e particularmente os que já criaram filhos, então tiveram experiências ao longo da jornada toda. É muito bonitinho nós vermos nossos filhinhos. Olha o que ele vai falar agora. Quando nós criamos os nossos bebezinhos. Colocando no nosso peito, cuidando deles, engatinhando junto com eles, colocando eles em cima das nossas costas, brincando de cavalinho. Mas não teremos prazer se eles permanecessem assim. Nossa meta para eles sempre foi maturidade. Crescimento em vida e caráter. É que eu tinha falado. Como poderia ser diferente na família de Deus? Então, amados irmãos, talvez ninguém como Paulo, não que outros não o tenham feito, João o fez, Pedro o fez, sem dúvida nenhuma. Mas é porque nós temos a metade do Novo Testamento escrita pelas
pela pena de Paulo. Portanto, senhores, é que eu falei no início da apresentação do vídeo que talvez tocar nos senhores que estão nos ouvindo online ou vão ouvir a gravação na questão de maturidade espiritual. Porque quando a gente fala em novo nascimento, todo mundo acha que é filho de Deus. E eu tenho abordado muito, principalmente junto com o pastor Adilson, da necessidade do novo nascimento. Mas as pessoas às vezes estão achando que nasceram de novo. Então, se a gente abordar essa nossa análise, né? Essa reflexão da nossa maturidade, aí a gente vai perceber que a nossa maturidade tem que ser trabalhada. Será que nós estamos mudando de comportamento? Essa maturidade, assim como amanhã nós vamos falar de transformação da mente, na verdade, espiritualmente é a mesma coisa. Porque o Filho de Deus, ele anseia por ter a mente transformada. Ele anseia por ter um caráter mudado. Ele anseia por ter uma conduta diferente. E ele mesmo percebe, não precisa dos outros. Não há necessidade dos outros. Porque se ele está tendo a habitação do Espírito Santo, ele então nunca está sozinho. E mais, ao estudar a palavra de Deus, ao fazer o trabalho que nós estamos fazendo, hoje, por exemplo, nós a cada 1 hora, 2 horas, nós estamos mandando um vídeo pelo nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Eu faço questão desse endereço Engenheiro Mauro Lozano para as pessoas entenderem, porque é muito difícil para a sociedade imaginar um engenheiro falando de Deus. E nós aqui estamos não falando, a gente está escachando de falar, a gente está falando por tudo quanto é lado. E o nosso canal YouTube foca exatamente em ficar toda hora dentro desse tema do empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Um dia vocês vão entender por que a palavra empreendedorismo, por que cristão verdadeiro, por que é geotecnia, que é uma especificidade da engenharia civil. Isso tem tudo a ver. Mas foi revelado a mim, graças a uma maturidade espiritual, graças a uma transformação da mente. Participem amanhã da nossa mentoria, às 10 horas. Na descrição de todos os vídeos tem o link lá da plataforma Teams. Participe, né? E compartilhem, tá bom? Vamos voltar ao preletor. E do seu amanuense, metade de todo o Novo Testamento. Então, em ninguém nós vemos um fogo tão ardente por maturidade como em Paulo. Então, nós vemos um extrato desse tema nos versículos que acabamos de citar. E como falamos há muitos outros. Ele anela, ele geme, ele ora e ele trabalha pela maturidade cristã do povo de Deus. Como nós poderíamos viver, nos relacionar e nos reunir com outro objetivo que não seja esse? Não tem jeito. Não. Nós estaríamos muito aquém daquilo que Deus tem no seu coração e então claramente expressado através desse tão especial vaso chamado Paulo. Nós temos tido a oportunidade de gastar tempo com uma Assembleia do Senhor, aqui mesmo onde nos reunimos, nessa cidade. Já, se não me engano, 7, 8 meses estudando a vida e serviço de Paulo. Após termos estudado algo sobre a vida e serviço do Senhor Jesus, nosso primeiro e grande modelo. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não estamos tratando com o Santo Filho de Deus encarnado. Esse é o nosso modelo com M maiúsculo, o verbo que se fez carne.
Mas quando olhamos para a vida de Paulo, nós estamos olhando para um pecador. Nosso Senhor não foi um pecador. Ele é o Santo de Deus. Sem dúvida, ele foi o servo dos servos. E o verbo que se fez carne, homem. Mas quando olhamos para... E viveu como homem, serviu como homem. Mas quando olhamos para Paulo, nós estamos tratando com um homem que nasceu em pecado.